O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais que muitos pardais. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Continua a crítica à hipocrisia religiosa. Estamos nesses últimos dias vendo esse discurso, que depois culmina exatamente no ódio a Jesus, no motivo de sua da conspiração contra Jesus para condená-lo à morte de cruz, articulações dos religiosos daquele tempo, que Jesus incomodava com essas palavras, Jesus disse: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, com a hipocrisia deles, eles ocultaram o rosto do Deus de Israel, do povo, De uma forma ou de outra, todos se distanciaram de Deus, Tanto esses chefes quanto o povo, que era vítima dessa hipocrisia religiosa, E então, o pior de tudo é isso, o distanciamento do povo de Deus, de sua fé, de seu momento de adoração a Deus. E nesse contexto de conflito, os líderes religiosos não são capazes de reconhecer Jesus como profeta, Ao contrário, tudo sugere que eles farão com Jesus aquilo que os pais deles fizeram com os outros profetas, Primeiro mataram os profetas e depois os filhos dedicaram belos monumentos a esses profetas. Então é essa dinâmica que parece que vai acontecer com Jesus, Mas nem tudo está perdido. Ninguém está excluído da salvação. Houveram muitos que se converteram, muitos judeus, muitos saduceus, enfim, pessoas do povo de Israel que aderiram a Jesus, Justamente porque eles também podem, naquele contexto, poderiam se converter ouvindo a vibrante palavra do Mestre Jesus, E mudar. Mas para mudar é preciso abandonar a hipocrisia, a máscara que usaram, E admitir com honestidade os seus próprios limites. Mas parece que nada disso estava acontecendo. Ao contrário, Os fariseus, os escribas e os doutores da lei, em breve também a classe sacerdotal e os saduceus decidirão eliminar Jesus. Eles vão se articular para arranjar um motivo de condenar Jesus, incriminar Jesus. O discípulo, nós e os discípulos de todos os tempos, somos chamados a imitar o Senhor, sem medo, mesmo que haja consequências, a ser autêntico, não ceder à hipocrisia. Não devemos ter medo, o Evangelho insiste nisso, não tenhais medo, Não tenhais medo nem mesmo daqueles que matam o corpo. Devemos então valorizar essa exortação de Jesus sobre não ter medo. Sabemos como o medo paralisa a pessoa, a atividade humana, Às vezes nós estamos num tempo de muito medo. O coronavírus está paralisando as pessoas estão bloqueadas, estão em choque, muitas, Estão vivendo de uma maneira muito dolorosa por causa do medo,
Então, sabemos que o medo tem esse efeito de paralisar a atividade humana, né? Então, Jesus diz: não ter medo. Não ter medo daqueles que matam o corpo, e em vez disso, ter que ter medo daquele que pode nos condenar à morte eterna, né? Essa que deve ser a nossa preocupação. Então, é natural que todo homem tenha medo da morte. Todos nós devemos ter medo, temos naturalmente esse medo da morte, né? No entanto, nós devemos ter cuidado para que esse medo não paralise de tal maneira, para que, de modo que nós percamos a vida durante a vida, né? Estamos vivendo ainda, então nós devemos nos deixar paralisar e perder a nossa vida, né? Viver uma vida sem sentido, paralisada, cheia de medo, né? Sem autenticidade, sem se colocar ao lado da verdade, viver na covardia, né? De ter medo sempre, é tão triste quanto perder a vida, né? Então devemos estar sempre vigilantes. A palavra hoje nos lembra isso, né? Para discernir quais são os inimigos, tanto os mais graves, quanto uma doença, quanto uma ameaça, quanto os medos mais ocultos, né? Os inimigos mais próximos que trazemos perto de nós mesmos, né? Quais são esses inimigos que atrapalham a nossa vida, que roubam a nossa vida, e a gente não percebe que estamos vivendo e estamos perdendo vida. Então, Senhor, que o Senhor nos ilumine, nos dê a graça do Seu Espírito, para que sejamos cristãos autênticos, que tenhamos a coragem de viver, a coragem de discernir o que nos rouba a vida e assim superar tudo aquilo que nos faz viver menos. Que o Senhor nos dê a sua graça, a fortaleza do Espírito para enfrentarmos todas essas situações de medo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.